Opa, e aí, tudo bem com você? Como tem sido a sua semana? Quarta-feira é o dia da gente analisar, ponderar o que a gente tem feito de certo, o que a gente tem feito de errado, o que a gente pode melhorar aí. Estamos quase se aproximando da sexta-feira, pra gente dar aquele momento de descanso. Quarta-feira é o dia que a gente tem que renovar as nossas energias, não é verdade? Às vezes eu me pego pensando em um mundo sem pecado. Imagina que sonho seria você acordar e não ter a preocupação, viver livremente, sabendo que você não vai cometer nenhum pecado, nenhum erro, sabendo que você não vai desagradar o Senhor. Seria um sonho mesmo, né? Uma coisa maravilhosa. Eu gostaria de hoje fazer um convite para você refletir exatamente nessa mensagem. Imagine essa realidade onde o pecado não existe. Se coloque nesse lugar, vivencie, experimente. Antes de eu começar a conversar aqui com vocês, eu fui tocado pelo Espírito para ir louvar o Senhor. Então peguei ali o meu violão, toquei algumas músicas e uma delas era Além do Rio Azul. Eu acho essa música sensacional, gosto ainda mais da versão da Júlia Vitória. Te convido aí a escutar assim que a gente acabar aqui a nossa conversa, a nossa oração. Vou ler um trechinho aqui dela para você até o refrão. Além do Rio Azul, as ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz. Morte e choro, nunca mais. Tristeza e dor, nunca mais. Verei o grande rio da vida, claro como um cristal. Verei a face do meu mestre querido. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo enfim. As nações andarão em sua luz e as portas jamais se fecharão. A cidade é de ouro puro, de jaspe é seu muro, além do rio azul. Morte e choro, tristeza e dor, nunca mais. Olha que letra poderosa. Você consegue entender que aquela realidade que eu pedi para que você refletisse, imaginasse, colocasse ali, é a realidade que essa música está descrevendo? Vai chegar um momento em que nós não vamos precisar mais viver preocupados com o pecado, porque ele não vai coexistir entre nós. Tudo que nós vamos ter é paz, a presença do Senhor e a sua bondade. Eu resolvi fazer essa mensagem aqui porque eu sei que existem muitas pessoas lidando com alguns problemas, alguns vícios, alguns pecados que são difíceis de perder. E chega um ponto de você pensar assim, cara, eu nunca mais vou conseguir parar de pecar, parar de cair nesse mesmo erro. É uma realidade tão triste, tão dura que nós assumimos, porque infelizmente o inimigo nos engana de maneiras muito fortes. E quanto mais impregnado nesse mundo de pecado nós estamos, mais difícil fica de enxergarmos essa realidade maravilhosa que essa música descreve. E olha o que 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9 diz. É a isso que as escrituras se referem quando dizem: olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, e mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Então o que eu tenho para te dizer aqui hoje é que independente dos atos que você já cometeu na sua vida, ou que ainda comete, às vezes você acaba de escutar uma mensagem, é tocado pelo Senhor, faz uma oração, mas parece que o pecado tem agido de uma forma tão forte na sua vida que você é dependente desse pecado. Eu tenho aqui hoje para te dizer que você não é, que toda força do maligno caia por terra agora da sua vida e bata em retirada, e que você possa determinar isso com uma atitude de buscar a cada dia mais ao Senhor. Levante-se, olhe para Deus e se arrependa de todo o coração. E lembre-se que esse caminho você não precisa trilhar sozinho. Quando nós imaginamos essa realidade onde o pecado não existe no mundo, onde o pecado não existe na sua vida, nós não imaginamos essa realidade onde não existe a presença do Espírito Santo. Muito pelo contrário, estaremos tão dependentes da presença do Senhor, tão enraizados na vontade, entronizados nele, que realmente nada de mal existirá. E nós precisamos buscar e começar a viver o céu na terra a partir desse pensamento. Você só será livre do pecado caminhando ao lado do Senhor, e ele segurando e sustentando as suas decisões. Então vamos orar para que o seu coração possa se voltar para essa mensagem e seja resgatado do poder do inimigo e das mentiras dele. Senhor Deus, meu Pai, nós te agradecemos agora por essa mensagem poderosa, te agradecemos por essa música, te agradecemos pelo versículo que lemos aqui agora. Gostaria, Senhor, de pedir que o Senhor resgatasse o nosso coração nesse momento, nos limpasse, Pai, pega nosso coração e nos mostra, Deus, as áreas em que nós precisamos expor a Ti, seja também nos limpando dos nossos pecados. Jó, ele orava constantemente pelos seus filhos, mesmo não sabendo dos pecados que eles cometiam, ele pedia para que o Senhor tivesse misericórdia de cada um deles, e hoje assim eu faço, tanto pela minha vida, que o Senhor tenha misericórdia da minha vida e esteja perdoando os meus pecados, mas também oro pelos meus irmãos que estão caminhando, Pai, e às vezes caindo, tropeçando e perdendo as suas forças. Gostaria que o Senhor esteja dando uma injeção de ânimo, renovando as forças daqueles que já estão desacreditados, Pai, daqueles que pensam em desistir porque se sentem tão sujos, tão impuros diante da Tua presença, mas não é possível, Pai, se purificar estando distante da Tua presença. Na verdade, precisamos caminhar diante do trono e mesmo impuros, estando diante de Ti, o Senhor nos purifica. Só existe uma maneira de ser livre, salvo, curado, limpo e purificado, estando diante da Tua presença, passando pelo fogo da Tua misericórdia, Pai. Então, Senhor, esteja nesse momento nos direcionando a caminharmos do lado do Senhor, esteja nos ajudando, Pai, nos fortalecendo a tomarmos a atitude certa quando o pecado, as tentações vierem, que nós possamos vislumbrar, colocar na nossa memória, Pai, um mundo sem pecado, um mundo onde o maligno não tem poder sobre as nossas atitudes, onde ele não influencia, Senhor, aquilo que nós pensamos. Pai, que mundo maravilhoso, um peso que sairá
das nossas costas, e nós já podemos viver essa realidade aqui na terra, nesse momento, quando nós nos entronizamos na tua palavra, quando nós começamos a caminhar com o Senhor dia após dia, quando a gente acorda, a primeira coisa que a gente faz é colocar o nosso dia diante da tua presença, e colocamos agora nesse momento, Pai. Esteja guardando essa quarta-feira maravilhosa diante de ti, nos livra, Pai, das armadilhas do inimigo. Se vier uma tentação, nós sabemos que ela não é forte demais para nós, que a tua mensagem prevalece sobre cada um de nós. Então nos fortalece, Pai, nos levanta, nos ajuda, Pai, a negar as tentações, nos ajuda a virar as costas para cada uma delas dia após dia. A gente não precisa ficar pensando, vou fazer isso durante uma semana, um mês, um ano, tenho que me livrar desse pecado, colocando um peso, um fardo maior que nós podemos sustentar. Nós precisamos caminhar dia após dia diante da tua presença, não pensando no pecado, mas pensando em quão bom é estar diante de ti, caminhando livres da sujeira do inimigo, desse lixo que colocamos muitas vezes dentro de nós, pelo aquilo que nós falamos, vemos ou ouvimos, Pai. Purifica, Senhor, cada parte de nós, esteja fazendo uma limpeza no nosso corpo, em todas as áreas. Nos ajuda, Pai. Coloca mensagens, coloca pregações, nos guia e nos mostra na tua palavra aquilo que nós devemos fazer. Nos orienta sempre, Senhor, e que nós possamos estar guiados pela tua voz mesmo, que possamos experimentar a luz do evangelho dia após dia. Senhor, que as suas misericórdias se renovem sobre cada um de nós. Não permita que caminhemos em engano, mas que possamos hoje, Pai, a partir de hoje, caminharmos durante todo esse mês, todo esse ano e durante todo o restante da nossa vida, dependendo do Senhor, confiando na tua mensagem, confiando na tua palavra. Traz para nossa alma descanso, Senhor, para que possamos refletir e desfrutar do evangelho. Tudo aquilo que o Senhor colocou na Bíblia não é para virar um fardo para nós, não é para ser uma pressão para cada um de nós. Muito pelo contrário, é para quando a gente acorda, a gente pensa assim, tem alguém que me sustenta, tem um ser maravilhoso, poderoso, bondoso, que me ajuda, que me ouve, que me aconselha, e que possamos começar, Deus, a viver o céu aqui nessa terra. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, te honramos e te bendizemos, Pai. Toda a honra e toda a glória sempre sejam dadas a ti. Em nome de Jesus. Amém. Que seu dia seja incrível assim como você é. Eu gostaria de reafirmar o convite que eu acabei de te fazer. Comece a viver o céu na terra. Comece a desfrutar da presença do Senhor sobre a sua vida. E lembre-se que o único capaz de te purificar não é você mesmo, é o próprio Jesus. Mas ele já fez isso na cruz através do sangue de Jesus. Todos nós somos purificados. Então faça essa confissão de pecados, se arrependa e tome a decisão de caminhar ao lado do Senhor, não pelas suas próprias forças, mas pedindo a cada dia, dependendo do Senhor, que Ele te ajude a levantar e se livrar de uma vez por todas de todo o pecado que te afasta do Pai. Eu te espero amanhã para orarmos novamente. Deus te abençoe.